Oi, Úrsula, tudo bom? Primeira vez que eu faço isso. Ah, é? Ai, que legal! Como é que tá em Peraí, Portugal? Ah, tá com seu cachorro aí, eu tô com o meu peraí. também. Essa daqui eu achei na rua. Tava gravando, ela tava numa caixinha cuíca, né, cuíca? Cuica, que bonitinha. Úrsula, você tá onde em Portugal? Você me Tô em disse que não estava Lisboa. em Lisboa. Ah, você tá em Lisboa. Mas você não estava em Lisboa, né? Tava no Alentejo. Aproveitei a quarentena para poder me desligar e me conectar um pouquinho mais no campo, para poder desenfrear um pouco. E foi uma experiência boa, porque a gente entra naquela urgência das demandas do dia, da vida, urgência que não é urgência. Nosso estilo mudou, né? O WhatsApp e redes, É e verdade. são muitas coisas tirando nossa atenção e enchendo de informação. Eu aproveitei para no campo me desligar um bocadinho. Úrsula, você gosta do campo, né? Porque eu sei que você tem uns projetos aqui no Brasil. Eu, antes de começar a te perguntar sobre a sua carreira, eu queria te perguntar o seguinte: você planta quando você vai para sua casa? Você planta? Você gosta de mexer com... Sim, eu tenho aqui em casa um terraço e aonde eu planto, eu tenho limoeiro, eu tenho minhas plantas, tenho as ervas, onde eu uso para culinária. Eu gosto, me faz bem. Peraí, Cuica. E, e eu acho fundamental a gente ter algum contato com algum elemento da natureza, sabe? Para mim, a terra me faz muito bem, como o sol, como também escutar música, são coisas que me fazem bem nessa quarentena, porque é muito difícil abstrair da realidade e ficar 100% bem. Eu não consigo, não tenho conseguido. É, é uma forma de se reconectar? É uma forma de perceber a qualidade do tempo. Pelo menos para mim, eu tô tentando trazer isso. Olha, seu pai entrou aqui. Corona, querido, um beijo grande. Estou muito feliz que você está bem. A gente Eu está também, eu muito feliz lá também, na redação. eu também. Úrsula, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua ida para Portugal. Você já era atriz aqui, já fazia várias novelas na Globo e você decidiu ir para Portugal. Como é que foi isso? Isso foi há mais ou menos 10 anos. Eu, na verdade, eu comecei na Globo, eu tinha 8 anos de idade, com o Vanucci, falecido Vanucci, e eu estava querendo já ter novos desafios. Eu tinha me inscrito numa exposição de Noorderlied, na Holanda, misturando Spinoza e a música, queria fazer uma coisa fora da caixa. Foi quando fomos nomeados e quando era para receber o prêmio, eu resolvi me aventurar, fazer alguma coisa diferente. Eu tinha acabado de fazer o Astro. E depois da Holanda, tive a experiência na Alemanha, onde morei uma temporada. Tive uma experiência maravilhosa com Barba, com o Eugênio Barba, que era um grande mestre, assim, é um grande mestre para mim, referência no teatro. E foi quando surgiu o convite para estar no lançamento do Astro em Portugal. O Sei. Thalma, que foi meu grande mentor, mestre, Roberto Thalma, diretor, tinha me sugerido para vir. E quando eu cheguei, me fizeram um convite de fazer uma novela aqui, que foi Sol de Inverno. E eu fui seguindo o fluxo. Sabe quando você está no momento de se reinventar e buscar novos desafios, novas experiências, e quis sair do lugar comum, por mais que dê medo da gente poder, onde você tem uma vida toda equilibrada e já formatada, e ir para um lugar completamente novo, eu tinha uma intuição de que era necessário. E se eu não fosse naquele momento, eu iria me acomodar. É, e é uma mudança radical, porque quando você foi, poucas pessoas, poucos artistas brasileiros nem se falam, mas poucos artistas iam para Sim, Portugal, né? sim, sim. Portugal estava na crise. É verdade. Portugal Depois é que não tinha esse colorido que hoje tem. Portugal hoje em dia é um país onde você encontra o mundo inteiro aqui. É completamente diferente. Tem a tradição da cultura, mas você escuta vários idiomas na rua. Antigamente não era assim. sei. Você teve resistência aí quando você começou a fazer a novela? Não,
mas era diferente. Olha, entrou o Danilo Kundera, que foi meu diretor da Ah, Nave Mágica. E, na época ele era produtor da Nave Mágica, quando eu tinha 8 anos de idade lá na Globo. que E depois legal. nos reencontramos em Floribela. Que legal. Você foi A uma vilã Maria em também, Floribela, atriz. né? Foi. Apanhou na rua por causa da Floribela, né? Eu li, eu fiz meu É, dever de casa. não, aqui eu apanhei por causa de Sol de Inverno, porque eu fazia uma vilã chamada Thaís e era bem má. E as pessoas não... A Sônia Lobo, Sônia, um grande beijo. E as pessoas não entendiam que a Thaís não era a Úrsula. Então, isso que era muito curioso. Grande Antônio Grassi, Mônica Martins, Baleia, só pessoas Só que gente moram no legal, né? coração. Vocês são muito queridos. Úrsula, me conta um pouco dessa experiência que foi muito ruim, mas que, graças a Deus, ele está muito bem, porque a gente adora o seu pai. Seu pai teve a Covid-19, foi internado e você estava em Portugal. Isso, Foi. e como é que foi? Como é que foi isso? Como é que você se comunicava com a família? Eu estava no Alentejo, eu já estava falando para o meu pai, eu já estava com essa preocupação, porque aqui o Covid chegou antes, né? Sei. E eu já estava falando com meu pai desde janeiro. E chegou em fevereiro, março, eu comecei a não dormir. Eu não tenho problema nenhum de insônia. De insônia. Mas eu no Alentejo já não dormia. Eu tinha sonhos, vendo meus pais pegando. Tinha sonho quando faltava comida e que não tinha comida para eles. Eu tinha pesadelo de que eu estava trancada, eu não conseguia abrir a porta, que eu trancava, tentava derrubar e a porta era de ferro, eu não conseguia atravessar. Era como se fosse a minha intuição alertando. E eu falava todo dia com eles, eu estou sonhando, eu não estou dormindo. Por favor, se protejam. Meus pais saindo. Meus pais, imagina, isso não vai chegar aqui não. Esse negócio está aí, está longe. Aí veio o carnaval. Depois disso eu continuei falando, eu fiz umas compras para eles que meu pai devolveu a compra inteira. 15 dias depois, meu pai começou com gripe. Eu falei isso porque aqui no início, no supermercado, a comida começou a faltar. Sei. Não chegou a ter problema, mas no início existia um desequilíbrio. E aí, gripe. Aí eu falei, pai, você tá gripado. Não, é uma gripezinha, eu tô tomando remédio. Aí depois aquela gripe não passava. Eu falei, pai, você tá estranho. Não, eu já tô medicada, é uma bactéria. Passou a bactéria, aí eu tô fazendo um FaceTime, como nós estamos falando, só que eu tava no telefone. E eu achei estranho, eu falei, mãe, era um sábado. Mãe, o que está acontecendo? Seu pai quase desmaiou, não conseguiu pegar a garrafa d'água. Então eu fui acompanhando e meu pai não tinha... Imagina, meu pai é um coruja, você sabe bem. E meu pai já não me respondia. Meu pai não falava comigo. E foi aí que eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, não sei como é que você vai fazer, que meu pai é alto, minha mãe é baixinha, é mais fraca que ele. Eu falei assim, você vai levar agora meu pai para o hospital. E foi quando eles fizeram isso. Meu pai entrou no hospital e nunca mais saiu. Entrou, foi direto para UTI. E de lá foi um pesadelo, porque a gente teve o Léo, que é um amigo da família, que todo dia dava notícias. E era aquela coisa, vai entubar, não vai entubar, vai entubar, não vai entubar. E eu sempre mandando mensagens positivas para ele. Eu acho que esse é o grande lance, da gente tentar usar a cabeça para não derrubar a gente. E meu pai teve isso muito bem. Além das pessoas em volta. Minha mãe foi muito cercada, porque é muito ruim estar longe e não poder fazer nada. E saber que ninguém pode estar perto dela. Na verdade, ninguém pode fazer nada, mesmo quem está perto. Mas quando você está perto, você tem uma sensação de que você pode intervir. Você longe parece que você fica impassível, né? Você fica... não tem o que fazer. Uma impotência mesmo. Impotente, isso. Essa doença, ela é silenciosa, ela é invisível e você, quando chega, ela te leva. Eu tenho um pai de um amigo meu, faleceu agora, e ele mesmo fala, não pude nem me despedir dele. Ele é brasileiro, trabalha com cinema, ele falou, uma semana atrás, a preocupação do meu pai era uma das pessoas que não tinham acesso a um hospital.
a gente não tem o que fazer a não ser fazer a nossa parte. Eu vi uma entrevista de um médico no New York Times, ele falando que mais importante que a vacina é a gente cuidar da imunidade. Então, a única coisa que eu tenho feito é isso. Falam para comer alho, eu como alho. Falam que é para tomar água com limão, eu tomo água com limão. Eu estou fazendo tudo. É. Você sabe que eu tenho uma amiga, eu falei disso até na live que eu fiz com o Marcos Palmeira. Eu tenho uma amiga que ela não tem plano de saúde. Então, ela fala para mim assim, Ana, eu faço ginástica e eu como muito bem, porque é a forma que eu tenho de me proteger, porque eu não tenho dinheiro para ter plano de saúde. E realmente ela tem uma saúde. Ela nunca vi doente, com gripe, com nada, porque ela se fortalece através dos alimentos. Mas a gente sabe que essa pandemia aqui no Brasil está sendo devastadora. Como é que está aí em Portugal? Aqui a gente teve um conforto, porque foi assim, o país parou pelo povo e pelas indústrias. Antes do governo decretar um estado de emergência, o país já tinha parado. O país parou antes. Então, existe uma consciência do que estava acontecendo e do que cada um deveria fazer. Isso foi fenomenal e é por isso que a gente está começando a retomar de forma muito consciente. A Isso Thelma me deu muito Alvarenga, orgulho. desculpa te interromper. Sabe quem é a Thelma Alvarenga, Sim, uma jornalista daqui? Querida, sim. entrou aqui, está perguntando se o isolamento social está funcionando aí em Portugal. Funcionou muito bem, porque a informação chegou de forma construtiva, não é só um alarme. Então, isso faz toda a diferença. O país já está começando a voltar, as escolas voltam na segunda-feira. Claro que existem medidas onde cada um tem que voltar a entender como é que é o novo estar, né? Mas o que foi fundamental foi esse como parar, né? O que cada um tem que fazer. E isso faz toda a diferença, porque Portugal é um país de serviço e é um país que o turismo gera muita economia. Nossa, só gente linda, Thelma, Luciana, A Luciana Leandro, Casimiro, Rejane, o Leandro. Maria, Carol, são pessoas muito queridas. É muito bom reunir pessoas com qualidade humana, né? Porque hoje em dia está tão difícil. Muito difícil. Mas Muito isso foi difícil. fundamental falando de Portugal. E o que foi bacana Portugal não falou assim, a gente tem saúde só para os portugueses. Não, qualquer pessoa É tem isso. direito a fazer um teste gratuito, tem direito a qualquer coisa, até máscara, distribuem, luvas. Então, isso é muito bonito, sabe? O dever do Estado sendo cumprido. E Portugal abraçando os brasileiros, abraçando todo mundo, né? Para tentar vencer a pandemia. Isso aqui no Brasil está um pouco difícil ainda. Você parou de gravar novela? Sim, tínhamos, na verdade, acabado uma semana antes. A novela ainda está no ar, a novela fica no ar até essa sexta-feira. Quem quiser acompanhar pode acompanhar pela rede internet e as redes sociais da novela. Mas agora eu estou começando a ensaiar o Acesso Restrito, que é uma série da Graça Mota. E no elenco tem uma turma muito bacana, Sabrina Fittipaldi, tem Marcos Caruso, tem Bárbara Paz, Paulo Riso, tem uma galera muito bacana. E a gente está fazendo os ensaios pelo Zoom. Ah, que legal. Então é uma forma nova da gente se descobrir para não parar. Está sendo bem bacana. E é sobre o que a série? Ela se passa dentro... Na verdade, a série é muito humana. Até o Caruso estava falando isso na leitura passada, dizendo como é interessante que não existe um protagonista. Existe o universo de cada vida ali, de cada personagem, onde a gente está dentro de um hospital psiquiatra e só que cada um tem a sua vida paralela. Então, tem o rapaz que foi trocado pela mulher que se apaixonou por uma outra mulher, mas ali tem um conflito da falta de atenção do homem com a mulher. Ao mesmo tempo, tem o vício do outro, onde tem vício da droga, onde você também
tem a mulher que só trabalha, que é o meu personagem, que é a Clara, ela só trabalha, não tem tempo para mais nada, nem para o filho, e é onde ela começa, através do paciente, perceber que ela pode e deve dar uma atenção a outras prioridades na vida. E por aí vai, na verdade, todo mundo acaba se identificando com um universo ali apresentado. É uma minissérie, então, sobre relações, né? Pelo visto. Relações afetivas, né? Tem o tema ali, mas principalmente as relações afetivas que giram em torno do tema. E você tá vocês estão ensaiando e vocês vão gravar. Porque assim, aqui no Brasil, alguns diretores estão fazendo uns projetos de cada um gravando na sua casa. Essa é a ideia de vocês? Não, não, não. A ideia da Graça é rodar entre Portugal e Brasil, mas acredito até que a maior parte vai ser aqui. Mas ela, imagina, o projeto começou antes da pandemia e essa foi a forma que ela buscou, porque estava todo mundo querendo começar a ler. Sim. E a ensaiar, a estar junto. Então, foi assim, como é que a gente vai fazer isso sem poder estar junto? Então, foi uma forma saudável. A Luciana está perguntando aqui, onde é que vai ao ar? A minissérie vai ao ar aonde? Eu ainda não posso falar, mas é uma plataforma mundial de streaming. Ah, tá. Estão te chamando aqui de Rainha do Palma. Você deve saber o que é. Ah, Rainha do Palma! Ele é de Jaguaripe, lá de Valença. A gente tem um projeto de educação lá junto com a Alba de Souza, que deu homenagem da escola até o nome do pai dela, onde a gente faz uma educação com agricultura orgânica escolar, onde as crianças plantam o que comem. E Rainha tem um trabalho lindo ali de desenvolvimento social também na comunidade. É uma pessoa... Ele fez a primeira parada gay lá em Jaguaribe, no sertão. Não chega a ser o sertão, mas é uma área ali agrícola da Bahia. Ai, que legal. Preciso entrevistá-lo, então. Depois você me passa o contato. Passo. E o Diogo Mota também, direto da Itália. Foi ele que me levou para a ONU. Ah, é? Como é que é esse projeto seu na ONU? Me conta. Tem um monte de perguntas aqui, mas eu vou fazer as perguntas. Mas me conta como é que está o seu projeto, como é que é o projeto com a ONU? Com a ONU é um desafio maravilhoso. O Rodrigo Mota, ele faz parte do núcleo do WFP, que é o World Food Program, que é o combate à fome mundial, um centro de excelência, agência da ONU em mais de 30 países, onde o desafio é em 2030 a gente acabar com a fome no mundo. É um grande desafio. A gente acredita que não é impossível. E o nosso objetivo é justamente tentar, dentro de cada situação, achar e encontrar uma solução. E é isso que a gente tem fazendo, plantando algumas ações. Por exemplo, agora com a pandemia, fizemos uma campanha junto ao aplicativo Ribon, que é um aplicativo de... Você ajuda sem precisar dar dinheiro. Você é tudo pelo acesso, né? Você baixa o aplicativo, você já ganha 200 moedas solidárias e você escolhe o projeto. Tem projetos lindos. Não estou nem falando só para ajudar o nosso, não. Tem projetos lindos. A gente conseguiu bater nossa meta. E agora a gente está ampliando para outros estados, mas tem projetos maravilhosos. Tem projeto de com presos, onde eles fazem máscaras para poder doar para comunidades. Tem vários projetos. Eu queria muito que quem puder, não custa nada, a gente dá cliques em tantas coisas horrorosas. Então, baixa o aplicativo e conhece, porque como é que se paga? Como é que essa conta se fecha? Né? Cada empresa patrocina uma causa e você tem intimidade e acesso a todo o relato ali, de onde o seu clique, o que o seu clique gerou de impacto. Hoje em dia, o tráfego, isso aqui tem muito fluxo, né? Eu estou aprendendo também. Como é que funciona? Desculpa, eu não entendi direito. Como é que funciona isso? Você entra, qual é a plataforma? Chama Ribon. R-I-B-O-N. É um aplicativo onde as empresas que patrocinam, na verdade, por exemplo,
Você baixa o aplicativo, imediatamente você já ganha 200 moedas solidárias. Você não tem que dar dinheiro, é só um clique. E ali você vai escolher para onde você vai distribuir o seu clique. E quem paga a conta, né? São empresas, é o privado, que vai escolher qual é o projeto que conseguiu atingir a meta. A gente do WFP, nós conseguimos atingir nossa primeira meta, nosso primeiro desafio, que é levar 100 mil merendas escolares, porque no Brasil mais de 40 milhões de crianças dependem da merenda escolar para poder se alimentar. E com o coronavírus, a alimentação dessas crianças estão em risco. O que nós fizemos? Provocamos algumas regiões para essa alimentação chegar na casa, já que elas não podem ir à escola, que a comida chegasse nas casas. E com isso nós conseguimos atingir que 100 mil alimentações tivessem destino. Agora a gente está ampliando a campanha para mais 100 mil. Que máximo, aqui no Brasil. E No tem Brasil. alguma região? Tem algumas. A gente está atingindo muito o Nordeste. Nordeste Sei. e região Norte. Sei. Que é onde, quer dizer, o país inteiro, muita gente passa fome, mas a gente conhece bem a realidade do Norte e do Nordeste, né? A ideia é a gente atingir o Brasil inteiro, mas é o que a gente fala, assim, vamos começar passo a passo, vamos dar o primeiro passo para a gente depois, agora nós estamos começando o segundo passo, porque é o que eu falei na época com o Rodrigo, com a Isadora Ferreira e com o próprio nosso diretor-geral, secretário, que é o Daniel Balaban. Eu falei assim, eu não quero só estar com vocês virtualmente, porque acaba que o apoio, eu estou aprendendo isso, o apoio digital acaba... Eu não sou a melhor pessoa, eu não sou a pessoa mais digital, estou aprendendo. Tanto que você vê a minha rede, eu posto uma foto hoje, outra o mês passado, mas eu quero melhorar nisso. Porque eu estou aprendendo que a gente pode ter um cuidado no que se comunicar, e isso pode impactar vidas. E é isso que a gente está tentando fazer junto com a WFP. Você, com todos os seus seguidores, todos os seus fãs, impactam mesmo e tem condições de passar a realidade, né? A notícia real, do jeito que as coisas têm, do jeito que as coisas são. Estão tendo muitas perguntas aqui, Úrsula, está me perguntando como é que é a receptividade do ator brasileiro em Portugal, a Rose Andrade. Eu não posso reclamar, assim, Portugal me deu tanta coisa. Portugal preencheu toda... Quando eu saí do Brasil, aí fui parar na Holanda, Alemanha, Inglaterra, e parei aqui, eu acho que assim, todo aquele meu medo de quando eu saí do Brasil sem saber o que realmente ia ser, Portugal conseguiu me surpreender. Eu tenho muita gratidão por aqui, pelo país, pelos portugueses principalmente, pelos desafios profissionais que eu recebi, pelo respeito, pelo carinho, pelo amor. Isso não tem preço, não dá para... Quando lá atrás eu comecei a ficar insatisfeita de querer viver outras coisas e sabendo que a vida é uma só, e aí meus pais, você tá maluca, você vai largar as coisas certas. E quando a gente é jovem, a gente tem isso, né? E eu sabia que se eu não fosse naquele momento, depois ia ser difícil, né? Porque a gente vai arrumando compromissos na vida, a gente tem contas para pagar. Claro. Na minha vida nada foi fácil, eu construí minha vida com muito trabalho, comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Então... Você tem uma história muito bonita, né, Úrsula? O seu pai tem uma história muito bonita. Eu falo do seu pai mais que a sua mãe, porque é quem está mais próximo. Sua família, né? Agora, deixa eu te contar uma coisa. Você é niteroense ou você é pernambucana? Porque... Esse é muito engraçado. Eu não sei quem falou que eu sou de Niterói, apesar de adorar Niterói. E quando eu estou no Rio, eu vou no mercado comer peixe. Ai, eu já estava toda feliz achando que eu ia poder falar com você para minha coluna do Globo Niterói. Porque eu abri para pesquisar e eu falei, nossa, mas eu acho que a Úrsula é pernambucana, mas como é que ela parou em Niterói? Como é que é isso? Todo mundo, eu não sei o que aconteceu, que alguém falou que eu sou de Niterói e entrou numa Wikipedia que não é minha, mas que, que eu tô lá, e falam isso, que eu sou de Niterói. Eu adoro Niterói, sempre surfei em Niterói, sempre fiz exercício em Niterói, sempre tenho amigos em Niterói. Eu sempre frequentei Niterói, mas eu não sou de Niterói. A minha mãe é pernambucana.
Meu pai é de São Paulo e eu sou carioca. Só que quando perguntam, você é da onde? Eu falo, o meu coração é pernambucano, porque é onde eu me sinto em casa é em Pernambuco. Então eu falo que eu sou pernambucana. Na verdade, eu tenho sangue pernambucano, mas eu nasci no Rio de Janeiro. No Rio. Então você é carioca, com sangue pernambucano. E eu vou passar a dizer também que você nasceu em Niterói porque é bom para mim, no fim das contas. É bom para a cidade. Úrsula, me fala um pouco dos seus projetos, o que você, além dessa minissérie, eu sei que você faz projetos aí pelo mundo todo, você compõe, você faz muita coisa. Me conta um pouco, para a gente conhecer um pouco mais de você. Eu tô no momento, em 2016 eu criei uma série chamada, uma série documental a partir de, eu sou muito curiosa. E numa desses meus, um dia dos estudos eu comecei a pesquisar sobre a influência, isso em 2016, a influência da ditadura na cultura nordestina. Porque meu avô era índio, minha avó saiu do sertão pernambucano, de Vertente. E aí eu comecei a pensar na música, Gonzagão, que também saiu lá do sertão, aquela música maravilhosa, aquela sanfona. E comecei a estudar. Eu falei, ué, a gente sabe muito dos movimentos que vieram aqui para o Sudeste, mas tem muita coisa lá em cima que a gente não sabe. E aí foi aí que eu comecei a escrever O Silêncio que Canta por Liberdade, essa série. E comecei a rodar no ano passado, 2019. E estou nessa finalização que devo entregar a série no final do ano. São 8 episódios, onde percorri 6 estados. Quais estados? Foi Pernambuco, Paraíba, Bahia, Alagoas. Peguei São Paulo também, por alguns artistas que estão em São Paulo e Rio de Janeiro. E Sergipe, eu já falei? Não, não. E, assim, dessas histórias, tem alguma Ceará. coisa que você consiga adiantar para a gente? Tenho. Participam Moraes Moreira, Gal Costa, Cacá Diegues, Alceu Valença, Chico César, Otto. Tem uma turma da pesada, onde a gente vai fazer vamos remontar esse cenário da influência da ditadura, do impacto da ditadura na cultura nordestina. Eu tenho um carinho pelo Nordeste. Para mim, o Nordeste é um país. É feito de um povo corajoso, é um povo que não tem medo e é um povo muito criativo que se reinventa com muita força. É verdade. E é esse DNA que a gente vai buscar. A gente vai apenas retratar uma realidade. Esse é um projeto com muito carinho que eu tenho. É a minha estreia como diretora. E estou fazendo também a série do Alceu Valença. Fui entrevistar o Alceu. O Alceu, quem ia dirigir essa série que a gente criou também era o Valtinho Carvalho. O Valtinho, com a novela O Amor de Mãe, não pôde fazer e a gente tinha que avançar, não dava para esperar mais. A gente tinha esperado já mais de 7 meses. E aí foi quando o Alceu falou, poxa, eu só gostei de como você conseguiu aqui da nossa troca. E aí me chamou para dirigir. Confesso que falei essa semana até com o Valtinho Carvalho, eu falei assim, Valtinho, eu não sei se eu sou capaz não, Valtinho, tô precisando de você. Vamos aproveitar essa quarentena para trocar. Queria que você chegasse mais perto. É o primeiro projeto que você dirige? É. Na verdade, agora está sendo o segundo. Esse e O Silêncio que Canta por Liberdade. São duas séries, uma do Alceu e uma da influência da ditadura. Mas O Silêncio você fez o roteiro. Essa você também fez o roteiro do Alceu? Não, O Silêncio eu não fiz o roteiro. Não? O roteiro no Silêncio foi o André, não. O Silêncio não fiz o roteiro. Eu estou fazendo, na verdade, a direção. Eu criei, eu fiz o argumento e estou fazendo a direção. Na verdade, eu estou seguindo muito, literalmente, o coração e com a distância de como se fosse uma espectadora do que eu tô. Qual é o quebra-cabeça, né? Qual é o quebra-cabeça que a gente quer montar? Eu estou seguindo um pouco, sabendo que eu tenho minhas limitações, porque eu não tenho anos de estrada numa direção,
Mas que, aliás, olha, a Denise Prado, que é uma mulher com um projeto incrível, fez a produção aqui da gravação em Portugal. É uma mulher que eu admiro muito, muito mesmo. Uma Que força bom. espetacular. E voltando para o projeto do Nordeste, você tem alguma história que você possa adiantar para a gente, assim, de como a ditadura impactou aquelas regiões, mas alguma história de alguma pessoa? Tem algumas. Na verdade, o que mais, falando da forma positiva, que eu acho que a gente está precisando é de exemplos positivos, como as artes se complementam e como o cinema foi importante para a música sobreviver, onde a trilha sonora dos filmes foi o que conseguiu dar um pano de fundo para eles não se calarem, né? Tivemos algumas mortes, tivemos algumas repressões e violência, mas o mais importante é perceber como a importância da cultura. A gente está falando muito da cultura de uma forma... Tem gente que apoia, tem gente que acha que quem é artista é vagabundo, e não é isso. Né? Por que a cultura ameaça tanto? Né? Porque a cultura provoca, a cultura impacta, a cultura... Então, partindo desse princípio que é uma verdade, a gente vai poder trazer o laço de todas as artes, da fotografia, do cinema, do teatro. Eu consigo abordar um pouquinho de cada um. Sim. E dessas pessoas que você entrevistou, qual foi a pessoa que você acha que, se é que existe uma, se a gente pode nominar, né? A pessoa que mais sofreu durante a ditadura no Nordeste? Norte e Nordeste, não é isso? Tem tanta gente, Existe, assim, Ana. a gente pode... Existe. Eu acho assim, o pessoal do Ceará foi um povo muito sofrido. Assim, todos, né? A gente teve o caso do Geraldinho. Mas assim, eu acho que o pessoal do Ceará foi... O Gil dá um relato lindo, Gilberto Gil, na série. Ele fala o quê? Ele fala exatamente sobre um pouco do que eu resumi, da força que a cultura tem e como ela acaba dando medo para quem tem medo da cultura, né? Por isso que desvalorizar os artistas é tentar tirar a nossa força. Mas eu acho que a gente tem que pensar positivo, a cultura está aí, a cultura é a única coisa eterna que não morre. A gente pode até estar de passagem, mas a cultura não. A cultura fica, as músicas ficam. Olha o peso do Gonzaga. O Gonzaga tem uma coisa interessante, porque o Gonzaga, por mais que tem gente, tem um passo, Capinã, acho que falou isso também numa das entrevistas. Falou assim, por mais que a gente tenhamos... Como é que foi que ele falou? Ele falou assim, tenhamos calma, porque por mais que a gente fale que fulano ajudou na ditadura com os militares, mas na verdade estava fazendo era um jogo ao nosso favor, de acalmar o outro lado para a gente poder respirar. E a cultura, as nossas músicas naquela altura, as que puderam ganhar força, entre as outras, são as coisas mais lindas. Os festivais de música, como vieram com força também. Quando é que vai ao ar o documentário? Já tem data? Não sei, mas eu acredito que janeiro ou fevereiro. Esperar um pouco passar, né? Eu outro dia entrevistei um músico do Nordeste, muito conhecido, um sanfoneiro, e ele estava me contando o que eles estão passando agora por conta da pandemia, porque, na verdade, o carnaval ou o Natal do povo nordestino é agora com as festas juninas, né? Tem toda uma cadeia produtiva. E com a pandemia, muita gente está passando fome, eles estão pedindo ajuda ao governo, porque não são só os músicos que não vão se apresentar, é o pessoal do setor de vestuário que não né? Ele me contou assim, olha, tem gente que junta dinheiro o ano inteiro para comprar uma roupa nova para as festas juninas, e a gente não vai ter festa junina. Campina Grande adiou para outubro, eu acho. Mas nas outras regiões ainda não se... ainda ninguém decidiu nada e o governo não fala nada. Então, é realmente um povo que está sofrendo muito com essa pandemia e com o descaso, né? Porque a cultura no Muito. Brasil...
Além disso, a nossa economia, a cultura é uma economia muito forte no Brasil. O que a gente gira de economia pela indústria criativa é inenarrável. Além do nosso calendário festivo. Por exemplo, se a gente for pensar no cinema, já pensou no eletricista, no câmera, sabe, no guarda-roupa? Existe aí uma economia parada. Então, como é que a gente consegue? O que eu penso como é que a gente, que tem... esse tem vindo do meu pensamento. Está todo mundo numa economia... Todo mundo diminuiu um pouco seu giro, né? Quem não tem um trabalho fixo. Então, por isso que vem... Eu vi uma reportagem hoje no jornal daqui falando exatamente do Brasil. Tinha um povo brasileiro falando que não tem que parar o país, porque senão, se ficar em casa, vai morrer de fome porque vai ficar sem dinheiro. E, por um outro lado, pessoas defendendo o isolamento. Como trazer daí um entendimento para cada problema? O problema de quem não quer o ficar parado é porque diz que vai ficar sem dinheiro. O que eu acredito de verdade, eu posso estar errada. Quem sou eu para falar alguma coisa certa? Mas eu acho que a gente está mudando, está numa mudança de era, está numa mudança de estar, está numa mudança de economia. A gente está caminhando para uma mudança de consumo. Uma internet na nossa vida tem um impacto gigante. Então, se a gente descobre, primeiro, vamos simplificar a vida, né? Segundo, vamos pensar em soluções mais práticas. Terceiro, o que a gente pode fazer com a internet? Qual é a economia que pode girar? De alguma forma, tem muita gente falando do lado positivo em alguns países de como estão economizando dinheiro, onde o consumo não está tão externo. Então, tem que ter um novo reequilíbrio. Eu sei que a gente precisa começar a gerar economia, é urgente isso. A gente está entre a doença e a fome, né, Úrsula? Assim, eu escuto as pessoas falando, né, assim, em grupos, e aí umas pessoas assim falam assim, pô, mas eu não tenho como manter a minha família se eu não sair para vender, né? Então, eu acho que a gente está passando um momento realmente muito difícil, que a gente está ali dividido, tentando se equilibrar em um país onde a educação ainda é muito, muito, muito pequena, né? Assim, tem um abismo aí, né? Na educação. Tem, e eu acho que não vai ser na minha geração que a gente vai ver essa virada. A educação é algo que é falha, a começar pela compreensão do existencialismo. Eu acho que a gente... eu sou fissurada em existencialismo, desde Foucault, Sartre, Spinoza. Para mim é onde... E eu fui pega pelo bichinho muito cedo, ainda bem, porque foi o que me fez várias questões na profissão, na economia, onde eu investia o meu dinheiro, quais eram os meus valores. A Cris Rio Branco está falando aqui também da nova economia. É isso mesmo, eu acredito nisso. Mas eu acho que a gente tem que equilibrar. Agora, como é que a gente sai dessa? Não tenho a verdade, tá? Mas eu acredito que é a gente se unindo, sabe? Quando eu morava na Tijuca, eu cresci na Tijuca. Na Tijuca eu lembro a coisa mais linda que eu lembro de lá, assim, minhas amizades são desde a minha infância, mas eu lembro uma coisa muito boa. Não tem açúcar. Ô, Noli, Rose, tem uma xícara de açúcar para me dar? Tô fazendo um bolo. É isso, a gente saber fazer rede de sustentação, a gente perceber que a gente precisa do outro para poder sobreviver, e isso não é difícil. O dividir é somar. E eu acredito que assim a gente vai começar a perceber que a gente vai sobreviver de uma forma melhor. Pior do que tá, não fica, entendeu? Mas eu acho assim, Úrsula, o que eu vejo, né? Eu acho que quando começou essa pandemia, as pessoas, primeiro, elas querem se salvar. Elas não pensam no outro. Elas primeiro falam assim, não, se tem 10 máscaras aqui, eu quero essas 10 máscaras para mim e você que se dane. Eu acho que a gente vai demorar ainda um pouco para entrar nessa engrenagem, que eu acho até que essa pandemia tá obrigando a gente a andar com mais velocidade, mas essa coisa da solidariedade. Eu sei que você faz um projeto também com o público LGBTI, não é isso? Uhum. Porque
E aí eu queria que você me falasse desse projeto. Qual é o projeto que vocês estão fazendo e qual é esse grupo LGBTI? Eu sou muito interessada pelo público desde nova. Acho que aprendi muito com meus pais. Lá em casa, é, assim, meu padrinho era o tio Edson, que era bailarino, amigo da minha mãe. Eu sou muito a favor da liberdade. O que cada um faz, quem cada um ama, não me interessa. Isso é de acordo do encontro de cada um. E existe muito preconceito, existe muita desinformação. Eu tenho alguns trabalhos com esse público. Atualmente, junto da ONU, a gente também está trazendo a ajuda para não ter a desinformação, porque o público LGBTI, por exemplo, no momento agora do coronavírus, está tendo muito preconceito e não atendimento no momento do vírus. Imagina achar que isso vai trazer mais algum outro problema ou mais alguma contaminação, mas isso é em qualquer setor, seja para você doar sangue, em qualquer setor. Existe o preconceito e o público tá dando a virada maravilhosa, assim, porque você pega grandes líderes, CEOs de empresas, de multinacional, vários são gays. E isso é maravilhoso. Homens, mulheres. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu imagino, porque ser gay no mundo, você tem que ter muita coragem. Pelo preconceito que você vai ter que enfrentar, começar dentro de casa, A na violência, rua, né? a violência. Então, eu apoio sempre. Aqui eu sou madrinha de um grupo também que tem. E você vou sempre defender, porque a gente não pode olhar a pessoa estranha ou não, se ela ou ele gostam de alguma coisa ou se são diferentes. Somos todos iguais. Mas você está fazendo algum projeto específico para esse público? Tenho alguns, tenho alguns. Tenho principalmente um que a gente faz um empreendedorismo de poder captar projetos onde eles apresentam propostas e eu, como se fosse uma madrinha de algumas ações para Sei. poder. E a gente ganha força e rede. Por exemplo, teve um menino que está fazendo uma rede fantástica, fantástica, de poder apoio com os idosos. Por exemplo, Está anotando tudo. os jovens que são universitários, vão estudar, estão fazendo Erasmus, e geralmente estudantes não têm muito dinheiro. Então, o que você pode fazer em troca? Morar com idosos que geralmente são viúvos ou os filhos já saíram de casa. Então, é uma troca de você dar afeto para aquele idoso não ir para uma casa de lar, né? E ficar ali abandonado, esperando, né? Os idosos ficam esperando um tempo passar, o que não é bom, é depressivo. E então é uma troca onde os jovens aprendem com os idosos e os idosos, Pô, sensacional. Isso né? aqui no Brasil é em Portugal, Na Inglaterra. na Inglaterra. Mas eu quero muito que a gente faça essa pílula no Brasil também. Porque isso a gente, enfim, a gente tem visto, a gente viu o Flávio Migliaccio aí há 2 semanas, da semana passada, eu acho, e a gente viu a declaração do Lima Duarte. A gente tem visto, e eu vejo assim pela minha mãe, que eu não tenho mais pai, então ela está sozinha em casa, o sofrimento que é a pessoa ficar sozinha, né? Completamente sozinha, né? E muitas vezes se sentindo abandonada. Então, realmente é uma troca. Você ajuda alguém e você recebe afeto. É uma troca de afetos, né? E é uma troca que é disponível. É importante também para o jovem não crescer sem esse cuidado, né? Eu vejo muitos adultos aí feridos, eu vejo até que foi a criança ferida, que são pessoas que foram abandonadas. Tem muitos pais que não têm vocação de ser pai. Então, uma forma também, com a sabedoria de um idoso, de passar ali uma orientação também para o jovem. Então, é uma troca muito digna, não é um favor, é uma troca. Tem um outro projeto também que a gente está fazendo, implementando, que a gente trouxe. Também adoraria fazer isso no Brasil, mas aqui que a gente está começando essa pílula de pegar o idoso para ser guia da sua cidade. Que o Que idoso massa. geralmente já se aposentou, não tem o que fazer,
e tem muitas histórias acumuladas. Então, ele recebeu o turista e contar as histórias dos lugares, das pessoas. Então, isso também é uma inclusão. Você está fazendo aí em Portugal? A gente está terminando. A gente ia começar no verão, agora eu já não sei quando a gente começa. Vocês tinham um projeto na China, que eu até falei na chamada, mas eu não sei se vocês conseguiram concluir por conta dessa pandemia toda. Não, a China, a gente, na verdade, tem um projeto que é o Fórum Mundial da Cultura com a Prefeitura de Londres, que é uma rede colaborativa, sem fins lucrativos, onde a gente, através da cultura, tem a ferramenta de troca de políticas públicas. E a China tem algumas cidades que fazem parte, como Chengdu, que é uma cidade histórica, uma das cidades mais antigas da China, onde eles têm uma história cultural que não está presente, não é tão valorizada. E a partir disso a gente começa a trocar. Por exemplo, como é que a gente pode resolver problemas através da cultura? De várias formas. Por exemplo, um dos problemas que foi solucionado dentro do fórum, a Inglaterra estava percebendo que os artistas estavam perdendo suas casas. Por quê? Eles vão para bairros abandonados, injetam cultura, ali fica com uma identidade, o bairro se valoriza e eles não têm mais dinheiro para pagar o aluguel. Com isso, eles perceberam que isso estava se repetindo. No fórum, São Francisco falou, isso é o efeito Sorro. Já passamos por isso e resolvemos de uma outra forma. Aí vem aquela pergunta, como? A gente tinha terrenos abandonados pela prefeitura e fizemos ecossistemas, ateliês de trabalho, estúdios de arte, estúdio de fotografia, cozinha industrial, teatros, mini estúdio de cinema, e em cima eles moram. Eles moram gratuitamente, começam a gerar renda, a partir do momento que geram renda, eles começam a pagar aluguel. Então, uma forma inteligente da cidade de incluir o artista, dar ferramenta para o artista gerar renda e incluir também e começar a pagar imposto. Então, é bom para todo mundo. É muito bom quando você tem uma gestão que se interessa em poder contribuir para o desenvolvimento artístico, ou então pessoal, profissional, não importa qual é a área da pessoa, mas direcionar, porque hoje em dia a vida é muito difícil. Qualquer profissão é difícil. Jornalista, então, com a mudança cada vez mais, quantos amigos que você deve ter que perder o posto de trabalho pela era digital, e não por falta de competência, mas é por falta de espaço. Os médicos, se não estão atualizados, ou se não têm dinheiro para pagar uma faculdade de medicina, que é uma fortuna, também não conseguem ter ali sua paixão e vocação, e por aí vai. Então, ter uma política pública que se interesse e se preocupa com essa renovação é tão bom. É importante. Úrsula, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim a gente só tem mais 10 minutos. Eu queria saber, eu sei que você tem uma relação com os índios no Brasil. Eu queria que você... São muitas perguntas para te fazer, porque você é uma pessoa assim que todo mundo acha, a Úrsula, quem não acompanha, né? A Úrsula é atriz. Não, a Úrsula não é atriz. A Úrsula é atriz, a Úrsula é empreendedora, a Úrsula é empresária, a Úrsula é indianista, agora é diretora de documentário. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua ligação com os índios aqui no Brasil. Meu bisavô era índio. Meu avô foi o primeiro índio que saiu da tribo Funiô. Começa assim. E eu sempre me identifiquei muito com o que a vovó fazia. Assim, por exemplo, tá gripada, toma chá de alho, limão, cebola, mel, que passa. Nunca tomei remédio para gripe, sempre tomo esse chá da vovó. Vovô até 90 anos subia no coqueiro para pegar o coco no quintal dele. Por aí vai. Então, assim, a minha identificação vem desde os ensinamentos ancestrais como a minha raiz familiar e se aproximou muito quando eu fui fazer a série. Eu produzi essa série que foi... Na verdade, eu criei a série, que foi uma série dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Quando os índios, os terenas, me chamaram para poder fazer parte do grupo deles, através da Maristela,
que foi em Palmas, foram 21 países. Imagina, tem 21 índios de 21 países reunidos em Palmas. Eu falei, eu preciso registrar isso. Eu preciso estar perto dessa realidade e poder registrar. Foi quando a gente fez a série e que foi para o Canal Brasil. Paulinho Mendonça foi o primeiro a abraçar e abrir o espaço e foi muito generoso com isso. Isso passou e só fui me aproximando. Eu já tinha estado 40 dias antes com os indígenas e agora eu descobri a minha família indígena Funiô em Pernambuco, quando eu fui gravar a série lá em Pernambuco. Então, é onde eu me sinto em casa, é meu pé no chão, é seguir a tua intuição, é perceber o respeito que a gente tem que entender, que a gente tem acúmulo de sabedoria que é milenar. É muito além da gente estar num momento com tanta... Essa queima, existe queima de índios, de crianças, idosos, existe há muitos anos. Não é de agora. Então, a gente só pensar que isso é de agora é mentira. O interesse pela terra, porque são terras muito ricas, já existe há muitos anos. Os grileiros, a gente percebe... O Mendes, imagina, tanta gente já perdeu a vida por causa disso. O que a gente tem que fazer é botar a cara mesmo e defender. Se a gente for... Eu não quero aqui falar de política, mas tem um mapa muito bom onde a gente vê os deputados e parlamentares que são donos do Brasil. Você pega as terras que eles são fazendeiros, de quem são donos, é tudo político. Então a gente começa a entender ali onde a moeda gira. Agora, os índios, o que a gente pode fazer? É valorizar, escutar, dar acesso, mostrar as coisas que acontecem, porque eles estão sozinhos. Então, no que a gente puder fazer, nós precisamos fazer. E você já ficou, assim, algum tempo numa aldeia, viveu por um mês, já fez cursos com pajés? Você tem essa experiência? Já. Vou tirar uma foto nossa aqui, Úrsula. Pode falar. Eu fiz tanto ritual de dança, de cura, e também fui batizada. Eu tenho, por acaso, eu fui batizada há pouco tempo, que foi em julho, e eles por acaso, o Tony e o Benny, que são nossos cinegrafistas da série, e foram grandes parceiros, eles registraram o momento, eu recebi isso deles, dos Funiôs, foi lá em Itamaracá, olha que dentro do Forte Orange, nós filmamos a última cena da série. E eu quis eles participando dessa série, que eu quis fazer o caminho de onde o Brasil começou. Então fizemos as Senhoras do Coco, do Maracatu, do Frevo e os índios. Foram várias tribos, além das crianças, a ciranda, reuni todos os ritmos. E foi uma coisa muito linda, porque não foi programada. Eles ali me deram a bênção, eu fui ver o vídeo, foi emocionante, que eu nem sabia que eles tinham gravado. Ah, é? E você disse que você recebeu um nome, foi isso? Eles me chamam de Índia Branca, mas não é mais do que isso. Mas quando eles chegam ali, eles chamam de irmã. Então, são pessoas muito lindas, muito lindas. É uma experiência... eu tive uma experiência também muito bacana com o pajé e eu acho assim que fica para a vida da gente, né? Muda completamente o nosso olhar, né? Enfim, muda a gente mesmo. Muda. A gente está de passagem, a gente não pode esquecer disso. Então a gente fica brigando por coisas que a gente não leva nada daqui. Exatamente. Então, assim, claro que é importante a gente ter uma casa, ter os cuidados básicos, ter comida, ter água, mas eu acho que o apego tem que ser outro, sabe? A vaidade tem que ser outra. Então, eu tento isso. Úrsula, está acabando, faltam 3 minutos aqui. Olha, a Rainha do Palma falou, mulher, o Brasil te espera quando, eu acho? Agora a nossa festa do agricultor familiar. Vem ser nossa madrinha. Ela não pode vir pegar avião para vir para cá agora. Mas é muito bom, né? Essa rede de amor que você tem em volta de você. Que todo mundo que fala de você, que te conhece,
fala com muito amor. Eu acho isso muito legal. Acho que isso vem dos meus pais. Eu acho que tem, assim, quase certeza que isso vem deles. Minha mãe é uma guerreira. Sua mãe eu E não conheço, mas seu pai é maravilhoso, todo mundo meu pai adora ele. Então, eu acho que eles me deram exemplos muito bons, sabe? De coragem, principalmente para lutar pelos meus sonhos, de valores, principalmente. Eu acho que a gente está numa era, num momento que vai separar o joio do trigo, sabe? As pessoas com quem a gente tem afinidade. A Tamires, essa menina, Tamires Cristina, ela era fã de Floribela, nos aproximamos, virou minha amiga. Jura? Mas assim, eu acho que é isso, assim, eu tô me aproximando de pessoas que eu me identifico mais, e eu acho que sozinha a gente não faz nada, então eu preciso, para fazer tanta coisa, eu preciso dessa rede, sabe, de pessoas, porque eu sozinha não faço nada, só tenho ideias e não realizo nenhuma. Eu preciso de pessoas para isso. Como tem pessoas que eu tô percebendo, nossa, como essa pessoa não tem nada a ver comigo. Não estou falando de política, eu estou falando de essência. Essência. Não tem nada. E aí a gente vai separando mesmo, entendeu? As prioridades e as pessoas na nossa vida. Chegou a hora de fazer. Parabéns, filho, estamos orgulhosos de você. A Amo corona, você, querida. paizão, mãezona. Amo vocês. Chegou a hora realmente da gente fazer a nossa rede. Eu falo muito isso também. Falo assim, vai conhecer não sei quem. Eu falei, olha, desculpa, mas eu não tenho o menor interesse em conhecer essa pessoa, porque eu já tenho 50 anos, não Uma cabe mais. menina. Pode ser, como diria o Ansel, mas assim, não cabe mais assim, quem você realmente não se identifica, né? Eu não perco mais tempo. Eu aprendi que eu não perco mais tempo com quem não me agrega. Só pessoas lindas, Maria Carol, Sônia Lobo, Jéssica, que é uma menina brasileira que veio com coragem também, faz uma chefe maravilhosa, faz uma cozinha alcalina, uma menina que eu sou É fã. mesmo? Leandra Benjamin, que fez a série, uma fotógrafa top, que fez a série dos índios conosco. Fernando, que a gente fez, nós trabalhamos crianças juntos. Olha quanta gente linda. A Luciana Muita gente legal. Casimiro. Luciana Casimiro, Eu amada. acho que a minha primeira entrevista foi com ela. Foi Eu com a era Lu? criança. Eu Lu acho que é uma sim. querida. É uma querida, uma super jornalista, uma grande jornalista, niteroense como nós. Maria Olha, Carol. Eu sou sua fã, assim, porque você sempre traz a Tatiana. Tatiana estava nesse momento do batizado indígena agora. Ela fez a série com a gente lá em Pernambuco, ela é de Pernambuco. Baleia, Mônica. Mas assim, só para falar, já que a gente está acabando, eu te admiro muito. Você tem um jornalismo fora da curva, uma pessoa obrigada. comprometida com o seu ofício. Então, quando você fez o convite, eu fiquei muito honrada. Eu falei, nossa, eu vou... Que fofa. Muito obrigada, Úrsula. Obrigada por tudo isso, obrigada por ter aceitado o convite. É sempre muito bom falar com você, bater papo com você. Fica bem, fica em casa, temos 23 segundos. Mas quero te agradecer